A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, Felipe Silva. E neste momento eu quero falar de um homem que veio ao mundo e desafiou todas as leis da natureza. Ele desafiou todas as matérias que você estudou ou você estuda na escola. Ele desafiou muitas a ponto de ninguém fazer o que ele fez. Ninguém fazer algumas coisas que ele fez. Eu vou lhe dizer o nome dele. O nome dele é Jesus. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele era 100% homem e 100% Deus. Olha só para você ter uma noção. Em química, ele desafiou as leis da química, porque ele transformou água em vinho. João capítulo 2 foi o primeiro milagre do ministério de Jesus. Jesus principiou seus milagres lá em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Queridos, transformar vinho em água é muito fácil. É só você pegar uma vasilha de vinho, começar a adicionar água. Você vai adicionando água, você vai ver que vai desaparecer a cor do vinho e vai ficar água. Agora, transformar água em vinho, só um que tem poder. Esse se chama Jesus, o nosso Cristo. Ele desafiou as leis da química. E a Bíblia diz também que ele desafiou a biologia. Por quê? Porque ele nasceu, sem a concepção normal. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 ao 25, você vai ver, que ele nasceu sem uma concepção normal. O próprio Espírito de Deus, que ele fez com que Maria engravidasse. Então aí está. Até hoje, a ciência da biologia não consegue entender o que aconteceu. Mas só há um que tem todo o poder. Esse é Jesus. Queridos, ele também desafiou as leis da física. Ele desafiou as leis da física. Ou seja, ele desmentiu a lei da gravidade. Onde foi então, querido? Onde foi isso, irmão Felipe? Eu vou lhe dizer. Marcos capítulo 6, versículo 49. Você vai ver que Jesus, ele desafiou a lei da gravidade. Ou seja, ele caminhou sobre as águas. Como pode um corpo pesado caminhar sobre as águas e não afundou? O nome dele é Jesus. Jesus também, ele desafiou as leis da matemática, as leis da economia. Por quê? Porque ele transformou, a Bíblia diz que ele transformou 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou a ponto de alimentar 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Já imaginou? Ainda sobrou 12 cestos. Mateus capítulo 14, verso 17 ao 21. A Bíblia diz que também nesta multiplicação dos pães ainda sobrou 12 cestos e cheios, tá? Não foi pela metade não, foi cheio. Tá vendo? Como nosso Deus, ele desafiou as leis da matemática, as leis da economia, porque ele é Deus. É por isso que glorificamos a esse Deus, Servimos a esse Deus. E na medicina,
Ele também desafiou todas as leis da medicina, porque ele curou vários tipos de enfermos. Ele curou vários tipos de enfermidades. Eu vou lhe dar dois exemplos. Mateus capítulo 9, verso 19. A seguir você vai ver que Jesus, ele curou uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Já imaginou? Ele desafiou a medicina sem usar nenhum pouco de remédio. Em João, no capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus, ele curou um cego de nascença. Tá vendo? Como o nosso Cristo, ele desafiou todas as leis, seja ela de ciência, na área da física, na área da biologia, na área da matemática, ele desafiou. É por isso que nós servimos a ele. Ele também desafiou a história. Você já estudou história. Quando você estudava, ou você que ainda estuda, o único homem que teve a sua história contada antes dele existir, esse é Jesus. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 9, verso 6, o profeta, ele já anunciava o nascimento de Jesus. Olha só, coisa impressionante. É por isso que a Bíblia diz, capítulo 1, verso 8 de Apocalipse, que ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Seu nome é Jesus. É por isso que nós servimos a ele. É por isso que nós adoramos a ele. Temos o prazer de adorá-lo, de servirmos, de exaltarmos o seu santo e precioso nome. Olha só, e o interessante também é que ele não tinha servo, mas muitos o chamavam de Senhor. O interessante também que ele não tinha grau de estudo, escolaridade, mas ele era chamado por muitos de mestre. Olha só como é o nosso Cristo Jesus. Não tinha medicamentos, mas ele é o médico dos médicos que curava várias enfermidades sem uso de comprimidos, de antibióticos, né? Não, ele é o nosso Cristo Jesus. Não tinha exércitos, não tinha grupos de soldados, mas ele era temido pelos reis. Por isso que Herodes ficou louco quando ele ouviu falar de Jesus. Ele também não ganhou batalhas. O nosso Cristo não ganhou batalhas militares, mas, no entanto, ele conquistou muitas vidas. Ele não cometeu, olha só, ele não cometeu nenhum crime, nenhum delito, não cometeu nenhum pecado, nada de errado. Mas, no entanto, queridos, ele foi violentamente escarnecido, humilhado, chicoteado, blasfemado, com muita crueldade. Mas o que me regozija, o que regozija você, é em saber que ele sofreu tudo isso, sofreu a tragédia do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Uma vez mais, vencendo todas as leis da natureza, ele ressuscitou e está vivo. Queridos, a Bíblia diz que o filho daquela mulher, quando o profeta Eliseu orou, o filho dela ressuscitou, mas ele tornou a morrer. A Bíblia diz que o filho de Naim ressuscitou, mas ele tornou a morrer. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro tornou a morrer. Entre muitas ressurreições contadas na Bíblia, mas o único que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo hoje e para todo sempre,
O nome dele é Jesus. É Jesus de Nazaré. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito de Deus fale cada vez mais ao nosso coração. Jesus venceu todas as leis da natureza. Que Deus vos abençoe.